Boa noite a todos. Hoje é dia 25 de janeiro de 2021. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz da cidade de Piratuba. Convido a todas as pessoas que nos acompanham, que elevem o seu pensamento para que possamos fazer uma oração e dar início aos trabalhos de hoje. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, bons espíritos e mentores que nos auxiliam e nos inspiram na nossa caminhada diária. Solicitamos a presença, a proteção e a inspiração para que possamos realizar a nossa pequena contribuição de forma a podermos sermos trabalhadores na seara do Cristo, com a nossa modesta participação daquilo que somos capazes de compreender e movimentar com as nossas energias psíquicas, de forma que este planeta consiga evoluir das suas formas mais primitivas e do mundo de provas e regeneração, de provas e expiações para o mundo de regeneração. Que os bons espíritos estejam conosco e nos iluminem para esta noite, e que assim seja. Como título para hoje, escolhemos Atributos do Espírito. Nós nos baseamos no Livro dos Espíritos em diversas questões, na questão 24 e seguintes, na 76 e seguintes, na questão 89A, 121, 258, 600, 843, 872. Existem outras, com certeza, que falam dos atributos do Espírito, mas nós vamos nos deter nessas como referencial dentro do nosso trabalho de hoje. O despertar para a existência do Espírito, que nos anima o corpo e que nós somos, ainda é uma coisa distante na consciência das pessoas. De forma geral, os espíritos encarnados na Terra hoje estão vivenciando suas situações, os seus embates, os seus conflitos, e a realidade espiritual, a existência do espírito, ainda passa distante da consciência das pessoas. Nós somos espíritos e nós animamos esse corpo. A realidade material, pela sua condição, muitas vezes faz com que nós, encarnados, pensemos que o corpo é a única realidade que existe e que nós estamos vivendo dentro do nosso cérebro. E mantenhamos uma consciência, muitas vezes, equivocada dos potenciais que nos cercam, dos potenciais que somos, e que uma vez perdida essa vida, uma vez que o corpo perece, a consciência desaparece e nós viramos nada. Quando se apresentam situações de despertamento, de elucidação, de modo geral, os indivíduos fogem dessa compreensão do espírito, acreditando que realidade espiritual, potencialidades do espírito, que isso são quimeras, que isso são fantasias, e que isso é engendrado por pessoas que estão vivendo fora da realidade. Então cria-se uma realidade material e os indivíduos pensam que essa é a realidade. E que quando alguém vem e fala da realidade do espírito, dos potenciais do espírito, da vida espiritual, da consciência fora do corpo físico, as pessoas pensam que nós estamos loucos, que estamos falando, vendo quimeras, né? Ou estamos engendrando coisas que não se adequam na realidade, porque para a grande maioria das pessoas, realidade é o corpo físico. Na verdade, não é isso. Na verdade, nós temos potencialidades, nós temos condições
de compreensão dessa realidade, nós temos condições de expansão da nossa consciência, que se nós a utilizarmos, nós vamos perceber que existem outras realidades e que a nossa realidade física, que também é uma realidade muito presente em nós, que essa realidade pode se expandir, que ela pode ganhar outros aspectos, que ela pode ganhar outras facetas, que venham contribuir tanto com a nossa segurança, que venham contribuir tanto com a nossa tranquilidade e evolução, e que possam contribuir também com a realidade espiritual, que também é uma parte da nossa existência, que, de modo geral, procura se fugir ou que não se compreende direito. O espírito é um desconhecido. E as pessoas seguem, segundo Joana de Ângeles, num sono. Nós estamos em vigília, nós estamos acordados, estamos caminhando no mundo, mas nós estamos num processo de sono, onde a nossa consciência muitas vezes não participa da nossa vida, nem da nossa vida espiritual, nem da nossa vida material. As pessoas desconhecem quem é o espírito, a realidade espiritual, e seguem como se estivessem dormindo, perambulando pela vida, desperdiçando potenciais ou utilizando-os para cavar abismos que os engolem. Então, muitas vezes, nós temos potenciais e seguimos no nosso sono, apesar de estarmos em vigília, um sono de vigília, e nós vamos desperdiçando potenciais, nós vamos desperdiçando condições, nós vamos cavando, muitas vezes, abismos que vão nos engolir. E nós confundimos, na grande maioria das vezes, atributos que são do espírito como se eles fossem do corpo. Nós imaginamos, por exemplo, que a inteligência é um atributo do cérebro, quando na verdade o cérebro é uma víscera, assim como o coração é uma víscera, assim como os olhos são vísceras. Nós temos órgãos no nosso corpo e nós acreditamos que ali é que se instalam os grandes atributos da nossa existência, quando na verdade esses atributos não estão no corpo, eles estão no espírito. E o espírito, fazendo uso desses atributos, age sobre a matéria através do corpo. E nós vamos desperdiçando isso, nós vamos desperdiçando esses potenciais, acreditando que isso faz parte, né? Estamos encarnados, está no corpo, então aquilo vem junto. Quando estoura, quando o Big Bang acontece e espalha toda a matéria que existe no universo, nós tivemos sorte de uma porção de matéria se reunir, formar o nosso cérebro, e daí nós saímos pensando, nós acumulamos a inteligência através dos genes. Então nós desperdiçamos esses potenciais, esses atributos, ou pior, quando nós utilizamos eles para atrasar o nosso processo evolutivo e muitas vezes enterrar na matéria aquilo que são atributos do espírito, aquilo que o espírito deveria utilizar para se libertar, nós vamos cavando abismos e vamos caindo dentro deles. Só que nós precisamos entender o que é um atributo. Atributo é aquilo que é próprio, que é particular, é um dom, uma faculdade, uma capacidade. Quando nós pensamos naquilo, nós não conseguimos conceber aquilo sem aquelas características que são evidentes nele. Então, quando nós lembramos de alguma coisa, nós temos os seus atributos, e aqueles atributos são evidentes. Aquilo é próprio, é particular. Isso caracteriza o atributo. Poderíamos usar um exemplo simples dizendo que o calor é um atributo do fogo. Nós não temos fogo gelado, nós não temos fogo inerte, nós temos o fogo, e o fogo tem calor e luz também, mas o calor é um atributo do fogo. Assim como nós temos a água, que é diferente do fogo, e a água tem os seus atributos também. E a água se apresenta em diversos estados, dependendo da temperatura que ela está exposta. Então, quando nós imaginamos alguma coisa, nós podemos imaginar os seus atributos, ou só conhecemos aquelas coisas através dos atributos que somos capazes de perceber.
Mas existe uma forma de você combinar fogo e água. Eles são distintos. O fogo e a água são distintos um do outro. Mas eles possuem atributos particulares deles, que eles caracterizam. Mas o fogo e a água têm uma zona de interação. O fogo e a água, eles podem interagir um sobre o outro. Eles, quando agem um sobre o outro, eles podem alterar aquelas propriedades que são evidentes, né, sem as eliminar, impedindo que essas propriedades se expressem, ou, em alguns casos, somando suas propriedades para uma outra manifestação de ambos. Então, nós podemos jogar a água sobre o fogo e extinguir o fogo. Nós podemos colocar a água dentro de um recipiente e expô-lo ao fogo, e a água vai fazer com que o fogo vai fazer com que a água absorva calor e evapore. Então, nós podemos ter cada coisa com as suas características distintas, e nós podemos ter a interação de um sobre o outro. Nós podemos ter a soma de um sobre o outro. E a soma de ambos gera uma terceira manifestação que é característica de ambos somados. E nós podemos pensar também no corpo e no espírito. Então, quando nós temos o corpo material, nós temos um espírito que está ligado a esse corpo e que dá a esse corpo as características da vida. E nós temos o espírito, que é imortal, que reencarna, que passou por diversos processos evolutivos ao longo da evolução do próprio planeta e das criaturas. E é possível que os indivíduos, sendo espíritos imortais e vivenciando diversas vezes já a realidade espiritual, reencarnem e pensem, estejam inconscientes, dormitando no seu processo evolutivo, na sua encarnação, e imaginem que eles são somente o corpo. Então, quando você soma matéria e espírito, nós vamos constituir os seres humanos que vivem no planeta Terra. O espírito, quando está pronto para reencarnar, ele vai modelar a matéria que lhe é colocada à disposição, vai fazer com que essa matéria se intelectualize e vai gerar um feto, vai gerar um bebê, vai gerar uma criança, vai gerar um adolescente, vai gerar um adulto, vai cumprir todos os rituais da vida, vai chegar ao seu termo e vai desencarnar. Então, a soma do espírito com o corpo, a soma do espírito com a matéria, gera a vida como nós conhecemos. A interação do espírito com a matéria vai intelectualizar a matéria, e a atuação da matéria sobre o espírito vai fazer com que o espírito encontre as lições necessárias para o seu aprimoramento, para o seu engrandecimento. Então, o corpo e o espírito agem um sobre o outro. Como nós estamos falando dos atributos, vamos pensar agora nos atributos do espírito, elencado pelos próprios espíritos no livro que os espíritos escreveram. Existem muitos, mas nós vamos falar somente de alguns. Nós vamos falar da inteligência, nós vamos falar do pensamento, da consciência, da vontade e do livre-arbítrio, conforme relatado pelos próprios espíritos da codificação. A expressão máxima da inteligência no planeta está radicada no ser humano. Apesar da inteligência se apresentar em germe por todas as coisas materiais. Então, a inteligência, a expressão máxima da inteligência está no ser humano. O ser humano, dentro da criação, dentro do planeta Terra, é a expressão máxima do processo da inteligência. A inteligência é a capacidade de aprender, compreender, resolver conflitos e problemas e de se adaptar. Então, a inteligência, ela está no espírito e ela se manifesta no corpo. A inteligência é um atributo do espírito e não do corpo. O corpo é uma manifestação do espírito e o corpo é aquilo que o espírito se utiliza para estar encarnado agindo sobre a matéria. A expressão máxima na Terra é o ser humano.
A inteligência está no espírito, que transita por diversas encarnações, acumulando experiências e se aperfeiçoando. Então, conforme vamos encarnando, conforme vamos passando pelas encarnações, nós vamos encontrando culturas, nós vamos encontrando condições ambientais, nós vamos encontrando experiências, as experiências vão se acumulando nos povos e nas culturas e vão chegando até nós, elas vão sendo lapidadas e o espírito vai acumulando essa compreensão, essa capacidade de dirimir problemas, de se relacionar. A inteligência é do espírito. As pessoas podem acreditar que a inteligência seja do cérebro, mas o cérebro é somente o órgão que serve de central para administrar como uma interface os comandos provenientes do espírito, que é quem pensa realmente. Então, quando o espírito utiliza a sua inteligência, é necessário que o espírito haja na matéria, ele vai se utilizar do cérebro. O cérebro é a grande interface que o espírito utiliza para fazer com que o corpo faça as coisas que o espírito deseja. Então, os comandos vêm do espírito, passam para o corpo através da interface do cérebro. Então, o cérebro não é quem pensa, o cérebro é quem interage com a matéria através dos comandos provenientes do espírito. Abrir mão do atributo inteligência, lançando-se em obscuridade de maneira leniente, é o mesmo que enterrar os talentos da parábola. Então, o espírito, quando ele vem, quando ele reencarna, ele vem lá com os seus propósitos, com as suas missões, com os trabalhos que ele precisa fazer. E isso requer de nós que estamos encarnados um empenho, requer de nós um trabalho. Mas muitas vezes, quando nós estamos na matéria, é possível que os nossos antepassados deixem para nós condições muito favoráveis, muito tranquilas dentro do nosso processo evolutivo. E nós encarnamos em certo conforto, em certa segurança, e daí nós enterramos o nosso talento e inteligência. A gente se lança na obscuridade, é preguiçoso, né? A gente é preguiçoso, e daí, mas tá tudo tão bom, eu não vou exercitar a minha inteligência, né? Todo o meu processo evolutivo, eu vou enterrar. Vou colocar lá enterrado, como a parábola que Jesus nos conta, a parábola dos talentos. Mas aquilo que nós aprendemos dentro do nosso processo evolutivo, ele vai ser importante. E Deus, na sua infinita sabedoria, sabe disso. Então ele nos coloca no melhor local, na melhor situação, na melhor condição, para que nós utilizemos esses atributos que estão no espírito e que acompanham o espírito aonde quer que ele vá, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Aquele atributo, naquela circunstância, naquele tempo, com aquelas pessoas, naquela cultura, aquele atributo da nossa inteligência, ele é necessário. Ele vai servir para se acumular junto com as outras inteligências que vão nos auxiliar naquele processo, e aquilo ali faz parte do nosso trabalho, aquilo que nos cabe dentro da criação. Nós não estamos deslocados, nós não estamos sem condições de nos apresentarmos. Aonde nós estamos, nós somos necessários. E como é um atributo e o aperfeiçoamento, a evolução, elas são constantes, cabe a cada um aperfeiçoar e engrandecer a sua inteligência, promovendo o bem comum e o próprio bem, na parte que nos cabe da criação, dentro da criação. Então nós precisamos aperfeiçoar, porque talvez nós agora devemos exercitar a nossa inteligência onde nos encontramos. Precisamos trabalhar para o bem comum, para o bem das outras pessoas, e talvez muitas pessoas necessitem dos nossos processos de inteligência. E talvez nós agora, onde estamos, vamos exercitar a nossa inteligência e vamos acumular junto com aquelas pessoas que estamos convivendo, vamos recepcionar a inteligência que eles têm, as habilidades que eles têm, porque talvez na próxima encarnação nós precisemos dessas habilidades.
E talvez algumas pessoas precisem das habilidades que nós temos e que nós precisamos passar para elas. Agora, se nós enterrarmos isso, aquelas pessoas não vão ter as habilidades necessárias na próxima encarnação. E se nós enterrarmos as nossas inteligências e não aperfeiçoarmos, e não interagirmos, e não exercitarmos, talvez na próxima encarnação nós estejamos deficitários de alguma coisa que não aprendemos. Então, dentro do nosso processo evolutivo, nós somos chamados a contribuir dentro da sociedade, dentro dos grupos, dentro das famílias. Nós somos chamados a contribuir dentro do aprendizado das outras pessoas, dentro das habilidades que elas necessitam. Nós somos chamados a contribuir dentro da criação. Nós temos uma parte dentro da criação que Deus nos delega. Assim como Cristo cuida do planeta, nós precisamos cuidar da nossa família, precisamos cuidar da nossa cidade, precisamos cuidar dos nossos pequenos, precisamos cuidar dos nossos antecessores. Há um trabalho a ser feito. Há uma parte da criação que está colocada para nós. E nós precisamos utilizar o atributo da inteligência sem enterrar os nossos talentos. Mas essa inteligência, quando nós saímos do planeta, quando nós desencarnamos, ela nos acompanha. Ela é importante para as futuras encarnações, assim como foi importante no nosso passado. E nós precisamos exercitá-la, acreditando que ela está no espírito e não no cérebro. Outro atributo é o pensamento. O pensamento é o ato de refletir, de comparar, imaginar, combinar, planejar, de ter consciência. Então, nós precisamos refletir, nós precisamos pensar. Nós podemos comparar situações, nós podemos imaginar o nosso futuro, nós podemos combinar habilidades, planejar as nossas ações, aumentar a nossa consciência. Pelo pensamento, o espírito age sobre a matéria, pois esse é o seu meio de expressão. Então, o corpo possui mãos, o corpo possui os pés, o corpo possui sensores que dizem como se encontra o ambiente. O corpo consegue visualizar o ambiente através dos olhos, ouvir, sentir, tatear, né? O corpo consegue fazer isso. Mas isso são somente elementos que vão medir o ambiente e vão levar essas informações através do cérebro até o espírito. O espírito não tem corpo, o espírito não tem estrutura material para agir sobre a matéria. Ele precisa de um intermediário, que é o perispírito. E o espírito consegue agir sobre a matéria quando ele pensa. O pensamento é o meio de expressão do espírito. O espírito, quando pensa, quando ele movimenta essa energia do pensamento, ele idealiza coisas. Ele consegue abstrair de si mesmo através da inteligência e das experiências acumuladas, e através do ato de raciocinar e de pensar, ele consegue se determinar como ele fará no ambiente em que ele se encontra. Mas a forma como o espírito faz é através do pensamento. Esse pensamento parte do espírito, age sobre o perispírito, encontra a ressonância através dos sensores, através do cérebro, e isso vai fazer com que o corpo se expresse, com que o corpo faça na matéria aquilo que o espírito deseja. Então não é o corpo que determina, é o espírito que determina através do pensamento. A matéria não pensa. Não existe forma do cérebro pensar, pois o pensamento é um atributo do espírito. É o espírito que pensa. Onde está o pensamento, aí também ele está. E isso não é difícil da gente comprovar, porque muitas vezes nós estamos conscientes, estamos acordados, muitas vezes estamos dirigindo os nossos carros, estamos no trânsito, nos deslocando, e o nosso corpo está ali, mas o nosso espírito não.
Nós temos automatismos e nós vamos dirigindo, nós vamos fazendo as curvas, acelerando, freando, mas o nosso espírito muitas vezes já está lá onde nós desejamos ir. Às vezes nós estamos indo para o médico, às vezes estamos indo para as compras, às vezes estamos apressados para chegar em casa e o nosso corpo está dirigindo no trânsito, mas o nosso espírito já está em casa. Nós já estamos abrindo a porta, nós já estamos vendo o nosso cachorro, nós já estamos colocando a água para esquentar, porque o tempo urge. Então, aonde o espírito coloca o seu pensamento, ele também está junto. Muitas vezes nós nos assustamos quando somos trazidos de volta para a realidade do momento, onde o corpo se encontra, mas o espírito já avançou, e tomamos até um susto, né? Nossa, onde eu estava perdido. Ou às vezes nós estamos com as pessoas, elas estão conversando com a gente, sentados no conforto das nossas poltronas, e as pessoas estão falando conosco, mas nós não estamos ali, nós não estamos ouvindo, o nosso pensamento está em outro lugar, em outra dimensão, em outro momento, vivenciando outra realidade. E aquilo é real para o espírito. O corpo fica, mas o espírito vai. E a consciência vai junto. Porque daí as pessoas dizem, mas faz 10 minutos que eu estou te contando uma história e você nem ouviu. Sim, porque o espírito não estava ali, a consciência não estava ali. O corpo dizia que estava acordado. É aquilo que Joana de Ângeles se refere do sono de vigília, né? Nós estamos acordados, mas na verdade o corpo está dormindo. A consciência vai junto com o espírito. E o espírito muitas vezes se desloca na velocidade do pensamento e vai vivenciar a realidade que ele deseja. O bom uso do pensamento aumenta o nosso discernimento. Capacitando nossas ações para escolhas melhores. Então, quando nós utilizamos o nosso pensamento, quando nós discernimos, nós nos capacitamos para escolhas melhores. Isso vai interferir lá no livre-arbítrio. Então, essas coisas elas não são desconectadas. Essas coisas elas acontecem simultaneamente. Então, a inteligência, o pensamento, o livre-arbítrio, as escolhas, a vontade, elas estão se somando, é uma soma dentro de um processo maior. Mas nós podemos utilizar esse fracionamento para conseguirmos ver essas coisas numa perspectiva como se estivessem separadas, de modo que nós possamos aumentar o nosso discernimento e o nosso aprendizado. Acrisolar o pensamento, buscando as energias do alto, vai aprimorar os seres cada vez mais, de modo a compreender melhor a matéria e suas didáticas educativas. Acrisolar significa botar no crisol, significa colocar, depurar, significa apurar, significa deixar melhor, significa deixar mais puro. Acrisolar o pensamento buscando a energia do alto vai nos aprimorar. E nós vamos compreendendo melhor a realidade material e as suas didáticas educativas. Então a matéria está aí para nos educar. E nós precisamos compreender essa didática da matéria. Mas precisamos olhar a didática da matéria pela ótica do espírito imortal. Nós precisamos compreender essa matéria como elementos educativos do espírito. E precisamos compreender como que o espírito age sobre a matéria e a consciência que o espírito tem de si mesmo. Um outro atributo é a consciência. Consciência é a capacidade que o ser possui de compreender, experimentar e vivenciar o seu mundo interior. A matéria não possui consciência, pois o corpo desprovido de espírito classifica-se como morto e degenera, mas o espírito em erraticidade sabe quem é e ainda se expressa. Então, consciência é a capacidade que nós temos de experimentar o nosso mundo interior. Quando nós estamos conosco mesmo, nós adquirimos um processo maior de consciência. E a consciência, ela não está no corpo quando nós estamos acordados. A consciência está no espírito.
Porque quando o corpo perece, o espírito se liberta e o espírito continua tendo consciência. Na erraticidade, o espírito sabe quem é, ele está consciente. Na verdade, o espírito na erraticidade, fora do corpo, ele adquire uma consciência como nós nunca teremos e nunca tivemos enquanto estamos encarnados. E o espírito, quando está fora da matéria, ele ainda se expressa. Tanto que os espíritos da codificação conversaram com Kardec. Os espíritos da codificação relataram para ele situações, falaram com ele, disseram para ele como era a realidade espiritual. Então a consciência não está no corpo. A consciência está no espírito. E quando nós compreendemos a nossa consciência e compreendemos que a consciência está no espírito, a consciência dá para nós uma condição de nós vivenciarmos o nosso mundo interior de forma diferenciada. Nós conseguimos entender esses mecanismos do espírito, nós conseguimos entender esse aspecto íntimo que nós somos. E nós vamos expandindo a nossa consciência a níveis cada vez mais altos. E quando nós expandimos a nossa consciência, a necessidade das coisas materiais, elas vão diminuindo. Nós vamos desejando coisas para o espírito, coisas do espírito. E a matéria não possui consciência, porque a matéria sem consciência perece. Outro atributo do espírito é a vontade. A vontade é a energia que se desprende para realizar alguma coisa que animou os desejos, ou ainda de não fazer alguma coisa, mesmo quando imposta. Então a vontade é a energia que nós desprendemos para realizar alguma coisa ou para não fazer alguma coisa, mesmo quando essa coisa é imposta para nós. Então a vontade é a energia, é uma expressão que está no espírito. É a determinação de agir, impulsionando forças e escolhendo caminhos com firmeza. Então é a determinação de agir, é a vontade de nós agirmos pelo espírito na matéria. Então aquilo que anima os nossos desejos, aquilo que nós queremos fazer, nós energizamos ela através da vontade. Muitas vezes atingimos uma idade já um pouco avançada e o espírito ainda se considera jovem, o espírito está cheio de vontade, mas o corpo já não atende mais. O espírito deseja fazer coisas, mas o corpo não consegue mais alcançar a energia que o espírito coloca na vontade de fazer alguma coisa. A energia da vontade está no espírito e não no corpo. A vontade é um atributo do espírito. Outro atributo é o livre-arbítrio, que é a possibilidade de decidir, usando os mecanismos de escolha da vontade com base na inteligência, pensamento e consciência. Então, a inteligência que nós possuímos, a capacidade de utilizar essa inteligência, utilizando a consciência e o pensamento, e através da vontade, caracterizam para nós o livre-arbítrio, que é estar encarnado ou estar na erraticidade e decidir, usando os mecanismos de escolha que nós possuímos. Quando o espírito abandona as formas instintivas e adquire consciência de si mesmo, pode utilizar novos instrumentos evolutivos. Então, somos nós ali dentro do nosso processo evolutivo, estamos lá nos patamares iniciais, saímos do instinto que caracteriza as feras e os animais, entramos num período de consciência, entramos nas formas superiores, que são as formas humanas. Ali vamos expandindo a nossa consciência, vamos aumentando a nossa inteligência, vamos adquirindo, através do pensamento, mecanismos para controle da vontade e vamos evoluindo, vamos nos engrandecendo, vamos nos acrisolando.
Então, quando nós saímos dessas formas mais primitivas, nós vamos adquirindo consciência de si mesmo. E nós vamos podendo utilizar esses instrumentos evolutivos que estão ao nosso dispor. Compreender a grandiosidade do plano em que estamos envolvidos e a abrangência das responsabilidades que assumimos, conforme nos habilitamos pela evolução, amplia nossa demanda pelo uso dos atributos que estão à nossa disposição, bem como pelo seu bom uso. Então existe um plano evolutivo, um plano grandioso, nós precisamos compreender esse plano. E nós estamos envolvidos e nós somos responsabilizados. E nós precisamos compreender isso. Nós vamos nos habilitando pelo processo evolutivo e quando nós vamos nos habilitando, nós vamos nos responsabilizando. E vai sendo necessário cada vez mais ampliar a demanda desses atributos. Esses atributos vão passando para nós cada vez mais como instrumentos necessários e que nós não podemos mais prescindir deles. E eles estão à nossa disposição, nós precisamos utilizá-los bem. Esses atributos, a gente pode muitas vezes ficar sem eles. Se nós usarmos mal, se nós não compreendermos, talvez nós precisemos vir impedidos de utilizar esses atributos. O nosso espírito vai ser impedido de acessá-los para que nós possamos perceber o quanto eles são importantes dentro das nossas demandas evolutivas e dentro das responsabilidades que nos cabem. Nós precisamos compreender esse plano evolutivo, a grandiosidade desse plano evolutivo, a abrangência dele dentro da nossa vida, das outras vidas que convivem conosco e da sociedade aonde estamos. Nós precisamos compreender que o Espírito é uma poderosa energia que se molda conforme é requisitada pelas leis divinas num infinito processo de evolução para a perfeição. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, vai nos requisitando, vai colocando para nós situações que vão fazer com que nós evoluamos e que nós contribuamos dentro do processo de criação, do processo de evolução da criação, conforme Deus, nos seus processos, vai nos utilizando. Utilizemos esse poder para elevar a matéria em sua condição, agregando nela nossa evolução, sem permitir que ela nos ancore em reminiscências do passado por onde já estivemos. Então nós vamos utilizando a matéria para evoluir. E quando nós evoluímos, a matéria vai evoluindo também, a matéria vai se quintessenciando. Nós não podemos permitir, como criaturas inteligentes, como criaturas dotadas de vontade, de consciência, de pensamento e de livre-arbítrio, nós não podemos permitir que a matéria nos ancore. Nós não podemos permitir ficarmos ancorados na matéria. Nós não podemos permitir que a matéria nos coloque em situações que nós já vivenciamos no passado, em reminiscências. Quando estivemos lá no passado, vivenciando as nossas formas primitivas, nós estávamos em condições diferenciadas. Nós não podemos permitir que a encarnação que nós vivemos agora nos leve de volta a essas reminiscências, nos ancore na matéria. Nós estamos aqui para auxiliar a matéria, para a elevação da matéria, para o seu processo de purificação, de quintessenciação. Como os próprios espíritos dizem, de intelectualização da matéria. Nós vamos ter, na matéria, nós vamos ter aquilo que é mais rude, mais bruto, nós vamos ter aquilo que já é mais evoluído, e nós temos que participar disso. Nós temos que fazer, trazendo os nossos atributos, nós temos que agregar na matéria a sua evolução. E não o contrário, que a matéria nos calque, nos ancore, nos enterre numa condição material que nós já vivenciamos e que agora nós, como espíritos, como consciências, como energias poderosas, podemos compreender de forma diferente.
Esse era o assunto que eu gostaria de tratar hoje. Ele é muito profundo, ele é muito vasto. Muito precisamos estudar, muito precisamos conversar e elaborar a respeito disso. Espero sinceramente ter lançado luzes sobre essas condições e que todos nós possamos ampliar as nossas potencialidades quando compreendemos melhor essas condições em que estamos vivendo e que estamos trabalhando. E os atributos que estão no espírito e que nos acompanham quando nós saímos da matéria e que são instrumentos valiosos tanto para o processo de evolução fora da matéria como nela. Vamos encerrar a noite de hoje com uma oração, agradecendo a Jesus, aos bons espíritos e aos nossos mentores, pelo trabalho que conseguimos realizar dentro das condições que conseguimos atingir. Que Jesus continue sendo nosso farol e que os bons espíritos continuem nos auxiliando e nos inspirando para que nós possamos cada vez mais estarmos conscientes dentro do nosso processo evolutivo das coisas que precisamos fazer, aprender, elaborar e produzir. Que sejamos sempre parceiros, que estejamos sempre unidos, que consigamos liberar essas energias de nós para todos e que a doutrina espírita esteja sempre nos iluminando e nos auxiliando. Uma boa noite a todos, muito obrigado e que assim seja.